Bom, vamos falar parabéns pra quem? Vamos, a gente tem uma listinha pequenininha, mas muito especial. A gente começa aí com o músico Chuck Berry fazendo aniversário hoje. Parabéns, Chuck, pelo seu aniversário. Maravilhoso. A gente tem o Jean-Claude Van Damme também fazendo aniversário hoje. Parabéns, Van Damme. Tem a atriz Maria Seixas, talentosíssima, fazendo aniversário. O Zac Efron, que é o ídolo aí da galerinha teen, fazendo aniversário também. E pra finalizar, também o ator Tyler Posey. Gente, desculpa. Ator e músico americano. Exato, Parabéns. Desculpa aí, é o trava-línguas. Parabéns a todos os médicos também, que hoje é dia do médico, né? A todos os profissionais da saúde. A gente fica não só os nossos parabéns aqui, mas o nosso agradecimento também, né? Claro, né? Eles que ajudam a gente. Bem no dia do médico, a gente aqui mandando recado pra doutora Maitê, né? Exato. Desculpa, doutora. Era só brincadeira. Vou ficar quietinho. Ela tá cuidando, né? Então, muito. temos que agradecer mesmo. Me conta, a Fernanda Gentil fez um post bacana, então? Pois é, então assim, não era segredo, obviamente, essa história do relacionamento dela com a jornalista Priscila Montandon. Só que ela não tinha feito nenhuma publicação com a Priscila até então. Só que aí ela resolveu nessa madrugada colocar essa fotinho aí do lado da Priscila. Elas estão lindas, maravilhosas. E esse registro foi feito numa viagem que elas fizeram recentemente à Grécia, né? Que foi essa viagem que foi o fator determinante aí pra ver se viraria um namoro ou não, se seria só uma ficada esporádica, mas foi essa viagem à Grécia que resultou no namoro de Priscila com Fernanda. E na legenda ela pegou isso e foi básica assim, né? Colocou assim, em uma arruela linda grega, e colocou um coraçãozinho no final, sinal de que a viagem foi bastante romântica, né, Rê? Então elas curtiram bastante. Os fãs dela, os seguidores, obviamente apoiaram bastante aí a publicação, apoiaram a Fernanda, falaram, ai, casal bonito, felicidades pra vocês duas e tudo mais. Só que também tem aquele povo desocupado que foi lá e encheu o saco dela e fizeram várias críticas. Mas a Fernanda, ela tira isso de boa, né? Ela tira isso de letra. E tá tudo bem, essa é a primeira foto que ela publica, esperamos muitas outras, viu, Fernanda? Porque a gente sempre fica feliz aqui quando tem relacionamentos indo de vento em popa. Relacionamentos felizes, a gente torce pelo amor, né? O amor tem que vencer sempre, né? Verdade, sempre, independente do tipo de amor. É isso aí. Olha, tem gente aqui, o Edson Lima, por exemplo, tá tentando fazer com que você se sinta um pouco menos por fora das questões culinárias aqui do programa. Ele disse assim, Gabi, seu doce de jiló. É uma boa tática também. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você gosta de jiló? Eu adoro jiló. Ai, meu Deus, aí complicou demais. Mas como que ficaria o jiló em forma de doce, hein? Não sei, nunca comi a versão com açúcar, mas eu adoro jiló, salada de jiló, jiló cozido. Então, Edson, é melhor ele continuar pensando que é tijolo. Exato. Um tijolo um pouco mais escurinho, né? Nesse caso. Tijolo eu sei que eu não gosto, porque quando eu era pequeno, eu comi tijolo e passei muito mal. Mentira que você comeu tijolo. Eu tinha 2 anos de idade. Boa, você mandava ver, tem que pensar que é tijolo nervoso, mesmo. Né? Boca nervosa. E não é bom? É bom você me contar, porque é uma coisa que eu nunca comi. Que loucura. Bom, a gente tava falando aqui sobre relacionamento, que tá dando certo, mas tem uma pessoa que não quer saber de relacionamento, Rê. Lucas Luco. Então, mulherada, se você... Pra mulherada aí que anda experimentando o Lucas Luco, que anda saindo com ele, não se empolgue muito, porque o Lucas Luco não está, assim... tão preocupado em ter um relacionamento sério. Não se amarra. Não se amarra. Ele é o típico mineiro, sabe? Come quieto. Sim. E ele falou que, assim, ultimamente ele foi visto aí na companhia de algumas garotas. Teve até uma blogueira aí, uma blogueira fitness, chamada Vitória Gomes, que chegou a assumir, né, numa entrevista para um site que estava namorando com ele porque ela tinha sido vista com ele mais do que uma vez. E aí o Lucas pegou e falou que na verdade não era bem um namoro, era só assim, uma ficada, né? Sem nomenclaturas, ele não queria nomenclatura. Exato, e sabe como ele chamou essa escapada, assim, essa situação de ser fotografado? Ele chamou de vacilo. Ui! Então, assim, é meio ruim pra mulherada, né, que sai com ele, saber que ele chama essas ficadas de vacilo, né, porque ele tenta fazer tudo às escondidas pra não ter o nome dele vinculado com nenhuma garota, né. E ele vai fazendo a fila andar, Só que eu acho que pra essa mulherada aí, ser chamada de vacilo não deve ser muito legal, né. Bom, enfim, nessa entrevista que ele deu aí pro site Ego, ele falou sobre o jeito dele, ele falou que durante os clipes das músicas que ele faz, assim, que são mais safadões, que ele fica se mostrando, tem esse jeito de pegador, é um personagem
personagem. É um personagem que na vida real ele é um pouco mais recatado, ele não é tão bagunceiro, se assim a gente pode dizer. Mas obviamente que ele curte a vida dele, mas que ele não é tão pimpão assim igual ele é nos clipes dele, viu? Que ele é mais recatado. Daqui a pouco aparece uma que arrebata o coração dele. Quero ver ele chamar de vacilo. Sempre tem uma. Sempre aparece uma. Bruna Marquezine que o diga para Neymar, né? Não é Neymar. Bruna Marquezine é um exemplo vivo de que essa daí sabe operar milagres. É verdade. Sabe operar milagres, porque o Neymar é bagunceiro, né? É a cura da solteirice, né, crônica? Verdade. Daqui a pouco aparece a do Lucas, né? Com certeza. O que a gente vai falar agora? Bom, a gente vai falar de um relacionamento que não existe mais, gente. Vamos falar de Tiziane Pinheiro e César Tralli. Acabou o namoro deles. Sério? Acabou. Tem um pessoal aqui do... Estavam tão bonitinhos Pois juntos, tem um né? pessoal que acompanha o nosso programa, que é muito antenado. E na sexta-feira, uma seguidora pegou e escreveu assim pra mim: Gabriel, eu acho que a Tiziane terminou com o Tralli, porque já faz muito tempo que eles não postam fotos juntos. Eles Eu falei, seguidores. será? Eu peguei e falei, bom, deixa pra lá. Esqueci de checar ontem essa informação, aí veio a assessoria de imprensa da Tiziane confirmando o fim do relacionamento. De fato, eles já não estão mais juntos, já tem quase um mês. Que pena. Pois é, e o relacionamento deles, no total, durou 2 anos e meio. A gente achava que até ia dar casamento, porque eles estavam numa sintonia tão grande, mas vale lembrar que não é a primeira vez que eles terminam. Se eu não me engano, é a terceira vez que esse relacionamento termina. Eles têm altos e baixos. É ioiô. É ioiô. Porque a gente sabe que a Tiziane tem um gênio forte, o Tralli também tem gênio forte. Eles disseram qual foi o motivo? Não falaram. Eu sei que a Tiziane postou uma mensagem enigmática no Instagram no final de semana, e aí no dia seguinte veio a confirmação da assessoria de imprensa da Tiziane. E hoje ela vai estar no programa do Porchat com um vestido decotadíssimo. Sério? Ficou solteira, né, meu bem? Agora vai mostrar ali todo o potencial. Vai tá lá. Mas Eu vi ela a é foto. linda sempre, namorando, solteira, Maravilhosa. é um show. Eu vi a foto lá na coluna do Fefito, que tá publicada hoje, gente. Um decotão assim, tirado. Eu falei, Tiziane, foi só ficar solteira pra chamar atenção aí, Tralli né? vai ficar com ciúme mesmo Vai, assim, hein? vai. Tá cheio de ex-possessivo por aí, hein? O Tralli tá feliz da vida porque ele foi promovido lá na Globo, né? Foi? Foi promovido. Ele fez ótimas entrevistas agora na sabatina com os prefeitos, com os candidatos a prefeito daqui de São Paulo. benzaço, hein? Mandou muito bem com todo mundo. Chamou todo mundo na chincha. Foi. A Globo avaliou super bem o desempenho dele e agora ele virou plantonista, né? Ele apresenta o jornal hoje aos finais de semana. Então, pelo menos uma vez por mês a gente vai ver ele no jornal hoje. E por que isso é uma promoção? Porque o jornal hoje, ele tem repercussão nacional. Ele é nacional, não é E o São SPTV Paulo, né? é só São Paulo. Então, assim, pra ele é um baita de um salto. Claro. O próximo passo, Jornal Nacional. Substituição E do potencial Boni, ele né? tem, viu? Legal. Potencial ele tem. Parabéns. Bom, e sobre a questão do relacionamento, a gente faz votos de que se for para eles viverem mais felizes, que fiquem separados. Ou não, se de repente fica distante, dá aquela saudade. Né? Igual aconteceu da outra vez, né? Mas a gente vai noticiar aqui. Vamos noticiar, a gente tá de olho. E também, se não for para eles ficarem juntos, a gente espera para ver quem serão os próximos da fila deles. Das filas Cada deles. panela encontra sua tampa. Exato. Que mais? Bom, a gente vai falar agora sobre a Agatha Moreira e o Marcos Pitombo. Eles estavam gravando o Haja Coração lá no Rio de Janeiro e foram tomar um banho de mar. Né? A gente tem as fotos aí também para mostrar, diretor? Aí, ó. Eles foram tomar um banho de mar. Aí, isso foi lá na Praia da Macumba, lá na zona oeste do Rio. E aí, teve gente que falou assim, ai, por que será que eles estão juntinhos, tal, não sei o que, começaram a especular. Mas, gente, não tem nada de relacionamento aí entre a Agatha e o Marcos Pitombo, não, tá? Eles só estavam gravando cenas lá da novela, de Haja Coração, e tá tudo certo. Eles aproveitaram o intervalo, eles estavam por ali, resolveram dar um mergulho, e foi só isso, porque a Agatha, ela tá super envolvida com o Pedro Lamin, que foi revelado agora na minissérie Justiça e já está escalado para um novo trabalho na Globo. Outros atores também estavam ali naquele momento, que nem ali na foto dá pra gente ver o Jaime Matarazzo, que entrou de roupa e tudo lá no mar, a Sabrina Petralha, que vive a Shirley na novela, enfim, todos eles aproveitaram esse momento, só que os únicos que estavam com roupa de banho eram o Marcos Pitombo e a Agatha Moreira. Mas, gente, não tem namoro aí, viu? Pelo menos não que a gente saiba até agora, tá? Vamos ficar de olho também. Tá certo. Agora, é verdade que o Gilberto Gil fez uma música pra médica dele? Gente, é muito legal. Fofo.
Gilberto fofo. Gil é muito amor, né? Não, e é impressionante como a pessoa é criativa. Pois é. Ela é criativa em qualquer situação, até nas adversas, né? Exato. Bom, a gente sabe, a gente vem falando aqui no programa, né, dessas idas e vindas do Gilberto Gil ao hospital. E recentemente, né, ou melhor, depois de diversas internações aí pelas quais ele passou, ele teve que fazer uma biópsia no coração para tentar identificar o que está acontecendo exatamente aí com a saúde dele, né, por conta desses vai e vem que ele tem tido do hospital. E aí ele compôs uma música para a médica, para a cardiologista Roberta Sareta e publicou no Instagram da Flora Gil, que é a esposa dele. Será que a gente consegue mostrar aí, diretor? Tem o vídeo? Temos o vídeo para mostrar? Vamos rodar? Pedacinhos do meu coração, depois vamos examinar os 4 pedacinhos, um para saber se há um depósito de proteínas esquisitas lá, um para saber se as pequeninas são assassinas e podem matar, um para saber se estou curado dos remédios que ela me deu, uma pra saber se estou errado, ter juntado meu destino ao seu. Ô, Gil, que lindo, né? Homenagem bacana. Muito bacana. Imagina como a médica ficou quando assistiu isso. Nossa, deve ter ficado super emocionada. Em Acho que primeiro foi uma lugar, lagriminha. por cuidar de Gilberto Gil, que é uma baita de uma responsabilidade. Eu acho que é raro ter alguma pessoa que não goste dele, né? Segundo, por receber essa homenagem maravilhosa, né? Segundo que é raro você ter uma retribuição, né? Sim. A gente sabe que o profissional tá ali, tá trabalhando, tá ganhando por isso. Mas um muito obrigada é sempre tão bacana Sim. a gente dizer pra pessoa que cuidou de você, que deu todo o carinho, atenção naquele momento difícil, né? Verdade. E resolveu e tentou encontrar uma solução. Já é difícil você ter um agradecimento. Né? E no dia do médico é muito oportuno a gente falar sobre Sim, isso, né? sim, sim. E ainda mais uma música, né, gente? Não é todo mundo que ganha uma música assim e todo dia. Uma música do Gilberto Gil, Poxa, gente, né? né? A Vamos gente combinar, tá né? só elevando o nível aí, né? Não é qualquer coisa. Fantástico. Bom, ela deve estar super feliz. Depois eu Muito vou legal. até dar uma investigada aí nas redes sociais da Roberta pra ver se ela publicou alguma coisa, se ela comemorou, se ela agradeceu também, porque, gente, eu ficaria muito emocionado de Nossa. receber uma homenagem dessa do Gilberto Gil, né? Não vai Aquele emoji acontecer. do coraçãozinho no Não olho. vai acontecer, mas não custa sonhar, né? Sonhar a gente pode. Essa aí a gente pode, A gente tranquilo. deve, aliás. Bom, já Muito que a gente está legal. falando sobre essa história de hospital, saúde e tudo mais, vamos contar a história da Sabrina Parlatore? É uma apresentadora que eu lembro que eu era super novinho, eu acompanhava ela na MTV, gostava dela pra caramba, fez alguns trabalhos em outras emissoras e sumiu. Só que nos 2 últimos anos ela vem cuidando da saúde, né? Porque ela... Esteve aqui na Gazeta esses dias, eu cruzei com ela aqui no Ah, corredor. é? Ela teve no Você Bonita, Márcia? Ficou sabendo? Foi, Carica. Ah, ela veio aqui dar uma entrevista pra Carol, que legal. Eu tava entrando no elevador, ela tava saindo. Falei, nossa, Sabrina, quanto tempo. Pois é, não E que é... bom saber que ela tá bem, né? Pois é, ela tá bem, ela descobriu, assim, por acidente, um câncer de mama. E foi bastante complicado, né? Porque ela até deu uma entrevista nesse final de semana lá pro programa Sensacional da Daniela Albuquerque, lá na Rede TV, falando a respeito de um erro médico. Ela falou assim, eu fui vítima de um erro médico, porque em 2014 ela passou por uns exames, aí o médico detectou um nódulo, mas falou que não era nada demais, que era algo que o próprio corpo ia se encarregar de eliminar. Só que depois, fazendo autoexame, ela percebeu que o caroço aumentou, passou com um outro especialista e viu que era um câncer de mama. E ela teve que submeter a tratamentos fortíssimos para eliminar, né, o tumor e tocar a vida dela. Nessa entrevista, né, ela falou, olha, eu fui vítima de um erro médico, porque foi pura negligência do médico, né, de não fazer uma análise mais detalhada. É uma coisa que não dá para brincar. E é uma declaração importante que ela deu, porque a gente vive agora no mês de outubro, estamos no mês de outubro, e é um mês de conscientização a respeito do câncer de mama, né, que é o Outubro Rosa. Então, é muito importante para os médicos ficarem ainda mais antenados, mais ligados nesse tipo de diagnóstico, porque afeta a mulherada, não afeta só a saúde, afeta a autoestima, porque quando começa o tratamento é super invasivo. E também, né, gente, o mal-estar que se gera por se submeter a um tratamento desse. É que hoje em dia a gente tem tantos métodos de diagnóstico diferentes e eficazes que nada dá para ser negligenciado no caso de uma reclamação, de uma questão que a paciente está tendo. Muitas vezes a paciente está fora
da estatística. Ela é uma mulher nova, de repente não tem caso na família. Ah, não deve ser, mas não dá para ir por aí. Não dá para trabalhar com a Mesmo porque a gente falou possibilidade, sobre né, isso Rê? aqui, né? Verdade. A moça que veio como exemplo para fazer aquela coroa na Sim, cabeça sim. linda e tudo mais, ela estava completamente fora da estatística. Aham. Super nova, 33 anos, não tinha nenhum caso na família, Verdade. mas está se cuidando. Então, imagino que deve ser a mesma coisa que aconteceu Claro, com a Sabrina, claro. mas que bom que ela descobriu a tempo de se cuidar, né? Verdade, verdade. Ela ficou assim, nessa entrevista que ela deu para Daniela Albuquerque, ela até falou que começou a trabalhar com a ideia da morte. Embora ela estivesse super positiva no tratamento, falando, não, vou ter força aqui para superar, ela falou que começou a lidar com essa ideia da morte, porque ela falou, gente, eu estou numa situação tão sensível que, tudo bem, vou aproveitar, se eu tiver poucos dias de vida, deixa eu aproveitar tudo que eu puder. Mas ainda bem que ela conseguiu passar pelo tratamento, hoje ela já está curada e, enfim, a vida segue positivamente para Sabrina. Ela segue fazendo falta na televisão. Estamos torcendo para que ela Verdade. consiga um espacinho, né? Porque ela é uma excelente apresentadora. É verdade, Torcemos sempre muito por gostei ela. muito dela, com certeza. Agora me conta, Menina, a vingança veio a galope, porque foi rápida, veio a né? galope e assim, eu até tô com umas olheiras mais intensificadas hoje, gente, porque eu fiquei acordado para ver o que ia acontecer com Rita Cadillac e Fábio Porchat. Ela foi ontem lá no estúdio da Record, gravou a participação dela, que foi ao ar nessa madrugada mesmo, e assim, deu para ver, desde o primeiro segundo que ela colocou o pé no estúdio, que ela não estava nada feliz, não, viu, gente? Ela estava muito desconfortável. A cara dela era de que iria dar um tapa na cara do Fábio Porchat, da banda, e assim... Que medo! acabou com o mal-estar, né? Mas no começo tava um climão ainda. O Fábio Porchat fez de tudo, né? Primeiro, como que começou? Ele explicou o que aconteceu e falou assim, muitos veículos noticiaram, só que teve alguns que noticiaram de forma errônea, então a gente vai mostrar aqui exatamente o que aconteceu. Só que, na verdade, os veículos não noticiaram de forma errônea, não. Cada veículo deu uma parte. Um veículo falou, lá no Estadão a gente falou sobre a música, que ela ficou incomodada. O UOL foi falar sobre a história da sarjeta. O outro falou dela correr para o camarim e chorar. E tudo isso, de fato, aconteceu. E o Fábio mostrou o que ocorreu. Nisso, mostradas as cenas, traz Rita Cadillac para dentro do estúdio e ela entrou com uma cara, gente, uma cara assim de pouquíssimos amigos. O Fábio tentou pedir, ou melhor, o Fábio pediu desculpas a ela, né? Tentou brincar com ela, só que ela não queria saber de brincadeira. Ela estava com cara de falou, pouquíssimos amigos? Pouquíssimos. Ela falou, tanto que o Fábio falou assim, posso beijar o seu bumbum? Ela, não, isso não existe mais. Aí o Fábio, né, para tentar se redimir, chamou o humorista lá que participa, o Paulo, que participa do programa dele, e beijou o bumbum dele primeiro, que foi uma cena meio constrangedora, meio bizarra também. Falou, olha, Rita, pra me redimir eu vou beijar o bumbum dele. Depois, ela falou, então tá bom, agora pode beijar. Ok, ficou tudo ok entre eles, a Rita não estava com cara de muito feliz. E aí, pra encerrar a participação, a Rita foi apresentar a música dela de Faz Bem para o Moral. Faz Bom para o Moral. Só que aí, em vez da banda tocar, porque ela estava achando que a banda estava tocando errado, colocaram um playback para garantir que não ia dar nada errado. Ela cantou, se apresentou, ficou tudo bem, e o Fábio chamou ela para sentar numa próxima oportunidade no sofá e dar uma entrevista. Parece que ficou tudo bem, história resolvida, não teremos mais assunto em relação então a ela Rita não sentou Cadillac. para conversar? Não sentou. Porque, originalmente, ela só ia participar de um sketch e gerou todo esse rebuliço, Rê. Então, ela volta num outro momento, eles vão acertar lá uma data para ela dar a entrevista para ele, mas era só um sketch que virou todo esse estardalhaço. Bom para ela, que ganhou mais visibilidade aí na mídia, né? Tudo resolvido, né? Que bom. Coraçõezinhos para todos. A Verdade. gente não gosta de mal-estar, né? A gente fala sobre os bafos, mas o que a gente quer ver é a situação resolvida, né, Gaf? Com certeza. Dá tempo de mais uma fofoquinha. Sim. Que a gente vai falar sobre Ivete Sangalo, que a gente já comentou aqui que ela ia participar do The Voice, o The Voice dos adultos, né? Pois bem, já tem a data certa para ela dar as caras no The Voice. Vai ser no dia 9 de novembro. E o que ela vai fazer lá? E ela vai atuar como a super técnica. Então ela vai ajudar
os outros candidatos, desculpa, os outros jurados a definirem melhor ali os seus times, dar uma orientação maior aos participantes que estão concorrendo. E porque no ano passado, nas temporadas anteriores, tinham outros artistas, cada um com o seu jurado. Dessa vez a Ivete vai ser de todo mundo, igual já acontece lá no formato dos Estados Unidos. No formato dos Estados Unidos é assim. O ano passado foi a Miley Cyrus que fez esse papel. Hoje ela tá sentada no banco. Hoje ela é jurada lá, né? Dos técnicos A ali Alicia também. Keys já foi no ano anterior. Foi, Então, legal. Esperemos aí. Vamos ver, vai que ser teremos bacana. novidades com toda certeza. Gente, por hoje terminamos. Por hoje é só. Mas amanhã é claro que a gente volta com revista bem gostoso pra você. Tem Chefe Alan com mais uma delícia do chefe. Tem o Gabi que vai passar o dia inteiro apurando o que acontece no mundo dos famosos, como sempre. Muitas fofocas, viu, gente? Prometo. Pra contar pra gente, né? Amanhã tem feira também, sempre as curiosidades. A gente vai saber o que tá barato, o que vale a pena a gente aproveitar. Tudo isso e muito mais no Revista de Amanhã, que começa às 10 em ponto aqui na sua TV Gazeta.